acompanhando aqui, parágrafo de número 162. Você que está sintonizado conosco, parágrafo de número 162. Vamos juntos acompanhando então. Estamos falando sobre a virgindade e o matrimônio. Olha que tema interessante, né? Virgindade e matrimônio. Aliás, quero aproveitar aqui a ocasião e mandar um abraço para todos os casais da Pastoral Familiar, neste belíssimo trabalho que realizam em nossas dioceses, aqui na Diocese de Guarapuava, com a catequese pré-matrimonial, também com os encontros, retiros, formações, tudo em vista das nossas famílias, dos matrimônios dos matrimônios que já estão constituídos, daqueles que são regularizados e também daqueles que ainda estão em vista, né, dos futuros casamentos. Parágrafo 162. Queremos então partilhar. Parágrafo longo, gente. Vamos lá com paciência então, porque nós encerramos aqui este tema do matrimônio e também da virgindade. O Papa então diz assim: o celibato corre o risco de ser uma cômoda solidão que dá liberdade para se mover autonomamente, mudar de local, tarefa e opção, dispor do seu próprio dinheiro, conviver com as mais variadas pessoas, segundo a atração do momento. Nesse caso, sobressai o testemunho das pessoas casadas. Olha que interessante que o Papa está colocando aqui, que de repente para algumas pessoas a opção celibatária pode trazer mais liberdade. E isso traz até uma situação cômoda, ainda mais nos tempos em que nós vivemos hoje, né? Se eu quiser me mudar, se eu precisar trocar de emprego, se eu precisar trocar de cidade, é tudo mais fácil, tem uma liberdade. Já é diferente para quem é casado e ainda mais para quem tem os filhos já, né? Então o Papa fala dessa questão: eu tenho meu próprio dinheiro, não preciso estar dando satisfação para ninguém, horário que chego, horário que volto. Então o Papa coloca essa situação. Então ele diz assim: nesse caso, o testemunho dos casais acaba se sobressaindo. Aqueles que foram chamados à virgindade podem encontrar em alguns casais de esposos um sinal claro da fidelidade generosa e indestrutível de Deus à sua aliança, que pode estimular os seus corações a uma disponibilidade mais concreta e oblativa. Veja só a importância aqui de se colocar à disposição da igreja, da comunidade, de forma concreta, observando a vida de casais. Claro, gente, de casais que sirvam de exemplo para essas situações, de casais que de fato possam servir como uma motivação para a vida em família. E temos muitos. Nós temos uma tendência de ficarmos destacando, né? Famílias separadas, quantos casais que não deram certo, e esquecemos de olhar os que deram certo. Toda semana eu estou celebrando ali na catedral aniversário de 20 anos de casado, 30 anos, 50 anos, 60 anos. São casos mais raros, mas também temos que levar outros fatores em conta, né? Tantos fatores em conta, que nem todos os casais vivem 50, 60 anos de matrimônio para estarem celebrando, mas muitos que vão até como prometeram, até que a morte os separe. São muitos os casos. Não tem dificuldade, padre? Olha, quem disser que não tem dificuldade, com certeza vai estar mentindo. Não conheço. Desconheço. Pode ser, não teve grandes discussões, grandes brigas até hoje? Ótimo. Agradeça a Deus. Que bom. Mas chegar 50, 40 anos sem ao menos uma crise, algumas discussões, são casos raríssimos. No geral, nós sabemos que as dificuldades, os altos e baixos, fazem parte da vida matrimonial, fazem parte da vida do casal. Então é importante também estarmos atentos a estas questões. O Papa continua então dizendo: com efeito, há pessoas casadas que mantêm a sua fidelidade quando o cônjuge se tornou fisicamente desagradável ou deixou de satisfazer as suas necessidades, e fazem-no, não obstante muitas ocasiões, os convidarem à infidelidade ou o abandono.
Olha só, que o Papa está colocando alguma situação mais concreta aqui. Existem casais que já são casados, que vivem juntos e que mantêm esta fidelidade mesmo quando há uma questão física, onde a pessoa está impossibilitada de uma relação sexual. Vamos trocar em miúdos aqui, né? Porque acontece, às vezes um acidente, às vezes uma doença, ou até algum tipo de disfunção, seja uma disfunção por conta fisiológica ou até mesmo psicológica, que a pessoa não tem mais aquela disposição para ter uma vida sexual ativa e ainda assim continuam fiéis. Existem muitos casos. E não é que não tenham ocasiões, e não é que não tenham convites, tem também, mas se mantêm firmes, fiéis, mesmo num desafio tão pesado como pode se tornar neste caso. O Papa diz assim: uma mulher pode cuidar do marido doente e ali, ao pé da cruz, voltar a oferecer o sim do seu amor até a morte. Olha o caso que nós já dizíamos aqui, né? No caso de pessoas que estão doentes, acamadas, inválidas, e ali está, do lado da cama, a esposa, o esposo, vivendo a fidelidade, o cuidado. Em semelhante amor, manifesta-se de forma esplêndida a dignidade de quem ama, dignidade como reflexo da caridade, já que é mais próprio da caridade amar do que ser amado. Não é fácil, são desafios. Você casa pensando em ser feliz, viver do lado daquela pessoa por muito tempo, e quando você declara na frente do padre, na alegria e na tristeza, a gente só lembra das alegrias. Na saúde e na doença, a gente deseja só a saúde. E às vezes nem imagina o que significa na doença ou na tristeza, que são de fato os grandes desafios. Em semelhante amor, diz o Papa, manifesta-se de forma esplêndida a dignidade de quem ama, como um reflexo de caridade, já que é mais próprio da caridade amar do que ser amado. Uma capacidade de serviço oblativo e caridoso pode ser observada também em muitas famílias com filhos difíceis e até ingratos. Outro caso aqui. Falávamos primeiro no caso dos cônjuges, né? Às vezes, aquela mulher que tem um esposo doente ou vice-versa, mas também no caso quando há filhos difíceis de lidar. Quantos casos a gente sabe de maridos que abandonam o lar? Eu não quero ficar me incomodando com isso, este filho dá muito problema, cuide deste filho e eu vou embora. Tchau, abandono o lar. Não é pouco comum, é muito comum este caso. Somem, né? As histórias dos maridos que saíram comprar um cigarro e até hoje não voltaram mais. Muitos casos acontecem. E às vezes acontecem justamente por isso. Deixa pra mulher, né? Você que cuide. Às vezes nasceu com algum tipo de limitação física, ou até às vezes até alguma limitação de raciocínio mental, né? Acontece. Quantas mães solteiras por aí que estão nos ouvindo agora e neste tempo especial de pandemia estão com seus filhos doentes, acamados, com limitações de locomoção, com dificuldades motoras, estão aí perseverando. O Papa continua dizendo: isso faz desses pais um sinal do amor livre e desinteressado de Jesus. Tudo isso se torna, para as pessoas celibatárias, um convite a viverem a sua dedicação ao reino com maior generosidade e disponibilidade. Conheço muitos casos de mães que, depois de abandonadas, resolveram nunca mais se casar, para se dedicarem totalmente aos seus filhos, para estarem à disposição dos filhos. Hoje, diz o Papa, a secularização ofuscou o valor de uma união para toda a vida e debilitou a riqueza da dedicação matrimonial, pelo que é preciso aprofundar os aspectos positivos do amor conjugal. Isso aqui eu tenho sempre falado. Nós destacamos muito os desafios, acabamos falando muito das dificuldades de ser casal, e fazemos muitas piadas disso também, né? Quantas piadas nós fazemos sobre o matrimônio, sobre vida a dois, sobre as relações,
Isso vai fazendo com que nós estejamos educando uma geração para não querer um matrimônio, uma geração para que não quer viver a castidade, não quer viver o celibato, não quer viver esses valores religiosos. Por quê? Porque não vem um exemplo na casa, na comunidade. É tudo mais fácil, né? Quando se fala que pode se separar. Então a gente pode errar. Claro que podemos errar e acontece. O problema é quando nós já fazemos como aquela história, né? Daquele homem que já viu de longe uma banana e disse: eu vou escorregar na banana. Se eu tenho a possibilidade de me antecipar diante desse perigo, como eu vou afirmar que eu vou cair? Claro que é uma piadinha, né, gente? Mas como que eu vou afirmar isso antes que aconteça? E às vezes nós fazemos assim também com o matrimônio, né? Não, eu tô entrando, mas eu sei que eu vou trair. Não, eu tô casando, mas eu sei que eu sou fraco. Mas eu sei que pode acontecer de aquela música, né? Aquela frase famosa, que seja eterno enquanto dure. Já há uma possibilidade aí de um escape, né? Não caia nesse papo, né? Uma cantada dessa, né? Quero ficar com você, que seja eterno enquanto dure. Puxa vida. Mas você já está pensando assim antes mesmo de começar? Então, infelizmente, né? Nós vamos passar por essas situações também, e o Papa alerta para isso: educar para o amor, educar para a família.